A década de 1980 no Brasil foi um período de transição marcado pelo fim da ditadura militar, que teve início em 1964 e término em 1985. Embora o processo de abertura política estivesse em curso, ainda havia resquícios de censura e repressão, o que refletia diretamente na vida social e cultural da época. Os impactos da ditadura, como a censura e a liberdade de expressão e a perseguição política, deixaram traumas sociais profundos. Nesse contexto, o cenário cultural brasileiro buscava novas formas de identidade e liberdade, enquanto debatia abertamente temas considerados tabus, como a homossexualidade e a AIDS. A obra de Caio Fernando de Abreu emergiu como um importante reflexo desse período, trazendo à tona a angústia, a solidão e a desilusão de uma geração que viveu sob o peso da repressão, traduzindo suas narrativas em emoções complexas de quem enfrentou esses desafios. Caio Fernando de Abreu nasceu em 12 de setembro de 1948, em Santiago, Rio Grande do Sul, e faleceu em 25 de fevereiro de 1996, em Porto Alegre, vítima de complicações relacionadas à AIDS. Foi um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, com uma obra que inclui contos, romances e crônicas. Seu estilo literário é marcado pela sensibilidade ao tratar de temas como solidão, angústia, sexualidade e busca por identidade. Abreu utilizou a linguagem poética direta e cheia de simbolismos, o que lhe conferia originalidade. Entre outros temas envolvidos em suas obras, destacam-se as questões existenciais, o contexto da ditadura militar, a homossexualidade e os impactos da epidemia de AIDS. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios literários, incluindo o prestigiado Prêmio Jabuti. Caio Fernando de Abreu é lembrado por dar voz à angústia e aos dilemas de uma geração reprimida, tornando-se uma figura central na literatura brasileira. Linguagem e estilo literário de Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu utilizou uma linguagem direta, poética e emocional, explorando reflexões existenciais e diálogos introspectivos. Seu estilo é frequentemente descrito como um realismo poético e introspectivo, repleto de metáforas que abordam temas como a solidão e a alienação. Simbolismo no conto Morangos Mofados. O morango simboliza pureza, beleza e sonhos, representando o desejo por algo ideal, perfeito e imaculado. O mofo, por outro lado, simboliza decadência, interferência e frustração, refletindo a destruição desses sonhos pela realidade dura e inescapável. A relação entre o morango e o mofo evidencia o contraste entre esperança e desilusão. Enquanto o morango sugere o potencial de algo belo, o mofo destacou a corrupção, mostrando a fragilidade dos sonhos diante das dificuldades da vida. Construção dos personagens. Seus personagens são introspectivos, muitas vezes outsiders que enfrentam crises de identidade e isolamento, refletindo as complexidades da existência e a busca de sentido em meio à decadência. O mofo. Em particular, simboliza a deterioração dos sentimentos e das relações, assim como os morangos, que inicialmente são belos e frescos, mas com o tempo se desgastam e apodrecem. As experiências humanas também podem perder o seu brilho e corromper-se com o tempo. Essa decadência reflete o peso das frustrações e das decepções que permeiam os contos. A obra aborda como as pessoas lidam com essa decadência emocional e psicológica, muitas vezes tentando resistir ou se conformar com ela. O diálogo desempenha um papel central, sendo usado por Caio Fernando Abreu como uma ferramenta para relevar a profundidade dos personagens. Em vez de ser meramente expositivo, o diálogo frequentemente carrega tensão emocional e reflete o isolamento, a busca por conexões e conflitos internos dos personagens. Essa fragmentação reflete a complexidade das relações interpessoais, onde as palavras nem sempre são suficientes para transmitir as emoções profundas, criando um clima de angústia e incompletude. Os Sobreviventes de Caio Fernando de Abreu é um conto sobre o desencanto e a crise existencial entre um diálogo sobre duas amigas que
que falam sobre as frustrações com a vida. Elas falam de seus amores mal-sucedidos, um sexo frustrado e a tentativa de encontrar sentido por meio de diversas práticas, como a psicanálise, a religião, drogas e ideologia política. E mesmo apesar de todos esses esforços com essas práticas, elas ainda se sentiam vazias, tentando conseguir escapar dessa sensação de fracasso, sempre tentando preencher esse vazio, sabe? Em geral, o texto ele reflete sobre uma falta de conexão emocional e física, sobre esse vazio existencial, sabe? Porque o texto em si ele reflete as tensões e frustrações emocionais da vida, do cotidiano, vamos dizer, de uma pessoa cansada, de uma pessoa que já tentou de tudo para preencher essa sensação e mesmo assim ainda se sente vazio, como se não encontrasse um significado, mesmo diante de diversas tentativas, como a própria religião, que seria um modo de escapar da realidade, vamos dizer assim, leituras filosóficas, conhecer novas pessoas, música, coisas desse tipo, como o próprio texto mesmo reflete sobre as músicas da Angela Rorô e Chopin, são dois atores em si que já remetem muito à melancolia, sabe? Essa busca por algo elevado, como ideais, vamos dizer assim, mas que mesmo assim ainda transmitem essa sensação de fracasso, essa sensação de perda e aonde você não consegue preencher esse vazio, sabe? O dia em que Urano entrou em Escorpião, mais um texto de Caio Fernando de Abreu, onde esse texto traz à tona o fato de um rapaz, no caso de amigos estarem reunidos, e chega um rapaz de camiseta vermelha e diz que Urano está entrando em Escorpião. Ele traz esse fato astrológico para a conversa e ele é apenas ignorado. E os seus amigos continuam com questões triviais, como música, comida e discussões filosóficas. Esse texto agora ele traz uma parte mais uma crítica ao escapismo e à alienação, vamos dizer, né? Que nem esse rapaz, ele tá não fora da ideia, né? Ele tá tendo uma crise existencial, o que traz ele a esse sentimento de estar perdido, vamos dizer. A alienação vem daí. Quando ele tenta se jogar pela janela, mostra esse desespero e a falta de compreensão, porque mostra realmente que ele estava tentando buscar significado à angústia existencial dele, sabe? Que nem como ele foi ignorado por aquilo, ele se sentiu perdido diante desse fato. Essa crítica, ela vem como uma parte de uma reflexão sobre a dificuldade de se conectar com o sentido da vida, no caso, que nem ele trouxe esse fato à tona, foi ignorado, e mostra que, às vezes, fatos são ignorados, que nem um problema seu, muitas pessoas ignoram ele por distrações superficiais, onde mostram pouca importância em relação a isso. Onde mostra que a angústia desse personagem, ela busca algo além da banalidade, ela não é compreendida, sabe? Onde reflete que a sociedade tende a ignorar e minimizar esses dilemas existenciais, onde essa crise ela é ignorada, o que torna pessoas que vivem nesse momento sozinhas, sabe? Não compreendidas, vamos dizer assim. No conto Pela Passagem de uma Grande Dor, aborda um tema central de angústia e perda em meio ao contexto da ditadura militar no Brasil. A narrativa é introspectiva e reflete a confusão e a desesperança do personagem, que tenta lidar com a morte de um amigo muito próximo. Essa morte simboliza não só a perda de uma pessoa querida, mas também o fim de uma era e de qualquer esperança de mudança, uma metáfora para a desilusão de toda uma geração. A dor é descrita de uma forma quase física, como algo que toma conta do personagem, fazendo-o mergulhar ainda mais em sua própria solidão e sofrimento. A forma como o luto é trabalhado expressa o mal-estar de uma juventude silenciada e reprimida por forças autoritárias. Ao longo do conto, Caio Fernando Abreu utiliza uma linguagem poética e melancólica para expressar sentimentos de dor, alienação e a busca por algum tipo de redenção ou alívio. Algo do tipo o uso de entorpecentes e drogas, gastando sua vida à toa.
O narrador caminha pela cidade chuvosa em direção a uma pessoa especial, segurando uma garrafa de conhaque barata e um maço de cigarros molhados. Ao longo do caminho, ele reflete sobre suas inseguranças e teme a impressão de que causará ao destinatário. Preocupado com sua aparência desleixada e suas dificuldades pessoais. Durante a caminhada, o narrador cai em uma poça de lama, sujando-se com conhaque e ficando ainda mais exausto e desorientado. Ele chega à porta do destinatário, mas, ao bater repetidamente, não obtém resposta. O desespero e a frustração crescem à medida que ele percebe que sua jornada pode ter sido em vão. No final, ele se vê preso em um ciclo de esperança e desilusão, enfrentando a dura realidade de que a porta nunca se abre e a conexão que buscava permanece fora de alcance. Ai, e se eu tomar um táxi? Eu não vou conseguir comprar cigarros. E eu preciso de algo para me aquecer. Mesmo que ele me veja assim, molhado e fedendo a conhaque. Eu preciso ir. Eu tenho que chegar lá. Não posso deixar que ele veja isso. Não, não posso. Por favor, abre a porta. Por favor. Eu vim até aqui. Eu não posso ficar na rua assim. Por favor, alguém me ajuda. Por favor. Não, não posso deixar isso acontecer. Apenas mais alguns passos. Só mais alguns passos. Eu não posso parar, eu não posso. Ele está me esperando, ele tem que me ouvir. Eu sei que ele vai abrir. Eu só preciso continuar batendo, eu só preciso continuar. Você não pode. Você não pode me deixar aqui fora. Eu fiz tudo certo, não é? Eu vim até aqui. Todo esse caminho. E agora? O que eu faço? O que eu faço agora? Acho que era apenas um sonho. Um sonho molhado e frio. Talvez nunca tenha sido real. Apenas um caminho que eu percorri sem fim. Apenas algo que eu achei que daria certo. Mas acabou. Acabou assim. Mas ele vai pensar que eu tô relaxando. Que eu não cuido de mim mesma. E se ele perceber a fome? E se perceber as olheiras? Eu não posso deixar que ele veja isso. Eu não posso. Os companheiros exploram a solidão e as relações humanas através das experiências de um grupo de personagens que se encontram em um ambiente compartilhado. O conto apresenta pessoas que se reúnem em um bar, cada um trazendo suas histórias, dores e anseios. Embora estejam fisicamente próximos, existe um profundo senso de isolamento entre eles. A conversa flui, mas os diálogos revelam a dificuldade em se conectar verdadeiramente. As interações são permeadas por silêncios e incompreensões, ilustrando a fragilidade das relações humanas. Terça-feira Gorda, mais um conto de Caio Fernando de Abreu, onde esse texto narra o encontro entre dois homens durante o carnaval em um ambiente de dança, suor, álcool e drogas. Nessa história já parte uma parte de uma crítica à violência homofóbica e à fragilidade dos momentos de liberdade, mesmo em espaços de celebração como o carnaval. No texto, o autor ele vai usar da linguagem sensorial para intensificar a conexão entre os personagens e a sensualidade da narrativa, no caso, mostrando os detalhes da cena, como a parte do toque, a parte do beijo, descrevendo o corpo deles. No caso, o texto ele remete muito à parte da homofobia, mostrando a violência que eles sofreram, como foi essa repressão social e o preconceito que a sociedade demonstra sobre eles. Eu, tu e ele. Mais um conto de Caio Fernando de Abreu. Nesse conto, ele vai trazer a gente para uma narrativa mais densa, introspectiva e fragmentada, o que vai jogar a gente a explorar a relação entre três personagens, no caso, seria um triângulo amoroso, o que seria o eu, o tu e ele, um jogo de identidade, desejo e alienação. A linguagem poética e onírica reflete um caos emocional do narrador, o que cria uma atmosfera de confusão e uma busca por significado. O ponto mais marcante seria a fusão entre essas figuras, o que sugere que as suas identidades são inseparáveis,
o que dá um reflexo de fragmentação interna do ser humano. O texto ele vai vir evocar de temas existencialistas, como uma mistura de sensualidade e nojo, simbolizando a vulnerabilidade e a repulsa que o narrador sente em relação a si mesmo e ao outro. A prosa é rica em metáforas e reflexões, o que traz um desafio a gente aprender a lidar com essa ambiguidade do eu, tu e ele, porque a linguagem, o texto, ele joga a gente em uma confusão por conta dele ser fragmentada, porque o texto em si, ele passa como se fosse uma visão entre 3 pontos de vista, o que deixa a gente um pouco confuso em relação a isso. No conto Luz e Sombra, explora a dualidade entre a claridade e a escuridão, como metáforas para sentimentos e experiências humanas. A narrativa é carregada de simbolismo, onde a luz representa momentos de entendimento, clareza e esperança, enquanto a sombra evoca a confusão, o medo e as incertezas. O protagonista vive em um estado constante de oscilação entre essas duas forças, tentando encontrar um equilíbrio. A luz e a sombra não são apenas fenômenos físicos, mas também psicológicos e emocionais, expressando os dilemas internos do personagem. Ele reflete sobre a sua própria vida, suas escolhas e as consequências que o levam a um estado de angústia e dúvida. Ao longo do conto, há uma tensão contínua entre a necessidade de iluminação, de enxergar a verdade ou encontrar algum sentido, e a inevitabilidade das sombras que sempre retornam, trazendo consigo o peso da existência, das perdas e das desilusões. Essa luta entre luz e sombra também pode ser vista como uma metáfora mais ampla sobre a condição humana, marcada por momentos de clareza e felicidade, mas também por períodos de escuridão e sofrimento. Os Morangos explora temas como o tempo, o desejo e a decadência. O conto se desenrola a partir da experiência de um personagem que, ao encontrar morangos mofados em sua geladeira, é levado a refletir sobre a passagem do tempo e a deteriorização, tanto física quanto emocional. Os morangos são tradicionalmente associados à doçura e ao prazer, representando nesse conto algo que poderia ter sido aproveitado, mas que foi deixado de lado até apodrecer. Eles se tornam um símbolo de oportunidades perdidas, de relações e de desejos que não foram cultivados, e que, agora, não têm mais valor. O mofo que toma os morangos reflete a deteriorização interna do personagem, que sente o peso de suas escolhas, da solidão e da sensação de que o tempo passou sem que ele tenha aproveitado o que realmente importava. O conto é carregado de melancolia, em que um tom de lamentação pela juventude, pelos sonhos e pela vida que, assim como os morangos, apodrecem quando negligenciados. O conto constrói uma atmosfera introspectiva e simbólica, onde o cotidiano se mistura com questões existenciais, revelando a fragilidade das expectativas humanas, frente à inexorabilidade do tempo. Essa metáfora dos morangos mofados ilustra a forma como pequenos detalhes da vida podem desencadear reflexões profundas sobre perda, arrependimento e o que resta quando os desejos e as oportunidades ficam para trás. O conto explora a trajetória de uma mulher que reflete sobre as diferentes fases de sua vida e transformações que ocorreram ao longo do tempo. Desde sua juventude até a maturidade, ela revista momentos marcantes, cada um trazendo à tona suas emoções. As transformações não se limitam apenas no aspecto físico, mas também incluem mudanças emocionais e psicológicas. A protagonista confronta suas expectativas em relação ao amor, à vida e a si mesma, questionando as escolhas que fez e o impacto delas na sua identidade. O conto Sargento Garcia faz parte da obra Morangos Mofados e explora temas como opressão, autoritarismo e a complexidade das relações humanas. Na narrativa, o protagonista, um jovem homossexual, é preso injustamente durante a ditadura militar no Brasil, acusado de tráfico de drogas. O Sargento Garcia, o responsável por sua prisão, acaba se tornando uma figura ambígua, ao mesmo tempo que é representante da repressão, também demonstra certa atração pelo prisioneiro, o que traz à tona a questão do desejo reprimido. O conto aborda o medo, a violência e a incerteza vividos durante o regime militar, refletindo também sobre os conflitos internos nos personagens. A narrativa se destaca pela densidade psicológica e pelo modo como expõe a tensão entre o poder e fragilidade, ao retratar uma relação que oscila entre a agressividade e uma possível cumplicidade implícita.
ao retratar uma relação que oscila entre agressividade e uma possível cumplicidade implícita. Glades de fotografias. O conto explora temas como a solidão, a busca por conexão e a idealização do outro. O protagonista projeta suas fantasias e sentimentos em glades, que se tornam símbolo de desejo e esperança. Ao longo do texto há uma mistura de realidade e imaginação, onde as fotografias invocam memórias e sentimentos profundos, mas também revelam a distância emocional entre eles. No final, o conto deixa uma sensação de ambiguidade e melancolia, sugerindo que as imagens e as lembranças podem ser tanto um refúgio quanto uma fonte de dor. Explora temas de memória, saudade e da complexidade das relações humanas. O protagonista revive momentos significativos de sua vida, mesclando lembranças e emoções que conectam o amor que perdeu. O ambiente de Ligier serve como pano de fundo que intensifica essas reflexões, simbolizando a busca por compreensão e reconciliação com o passado. A narrativa descreve a fragilidade das relações, a dor e da perda, transmitindo uma sensação de nostalgia e melancolia, típico do estilo de Caio Fernando Abreu. Pera, uva ou maçã. Narra uma interação entre o terapeuta e uma paciente, onde é marcada por um diálogo denso e introspectivo. A paciente ela já entra no consultório com uma carga emocional muito visível, onde é simbolizada pelas unhas doídas e a bolsa apertada contra o corpo. O narrador, ele inicialmente é distante e preocupado com as trivialidades como a meia, que é um fato que a paciente destaca para o terapeuta. E gradualmente ele se envolve na história da paciente, onde a história ela reflete sobre a tristeza e as ameixas que a paciente comprou como uma forma de simbolizar o desejo da vida e a vitalidade no meio ao cotidiano alheio. A análise dinâmica entre o terapeuta e o paciente ela é destacada pela evolução da confiança durante a conversa, como mostra a personagem se soltando, no caso, a paciente se soltando quando eles vão conversando entre ela e o terapeuta, onde ela simboliza as ameixas, uma busca pelo prazer e uma luta do emocional. Como ela vai contando a história sobre o fato dela ter tropeçado no caixão e ter contado como ela se sentiu meio que perdida por conta desse fato dela ter deixado todas as ameixas no chão e a família do defunto, no caso, ficar todo mundo olhando para ela e ela descrever como se fosse uma cena de uma fotografia, como se ela se sentisse perdida, como se aquele momento congelasse. Como também no final da história, que ela vai ser consultória e deseja um feliz ano novo, mesmo sendo em setembro. O que mostra que a paciente em si ela já estava meio que perdida, onde ela estava perdida entre seus próprios pensamentos. Natureza Viva, de Caio Fernando Abreu, retrata um diálogo íntimo e intenso entre dois homens, onde um dos interlocutores reflete sobre suas emoções e a dificuldade de se comunicar. O texto explora a tensão entre o desejo de conexão e o medo da vulnerabilidade com o protagonista, que é consciente de suas inseguranças e do impacto que o outro tem sobre ele. Há uma luta interna entre o desejo de tocar e conhecer o outro e a hesitação em expressar seus sentimentos. A narrativa utiliza uma linguagem rica e poética, cheia de metáforas que evocam a complexidade de suas emoções humanas e o medo do amor e a busca por autenticidade. Natureza Viva, ela explora muito a complexidade das relações e emoções humanas e utiliza uma linguagem poética que aprofunda mais a parte da compreensão dessa vulnerabilidade e o desejo e essa dificuldade entre a comunicação. A narrativa ela vai explorar uma dualidade entre o desejo de conexão e o medo da rejeição, o que cria uma tensão palpável que a gente consegue sentir fazendo a leitura do texto. Essa linguagem ela cria metáforas, o que vai dar mais emoção a essa situação, sabe? Que vai jogar a gente para dentro desse diálogo, que vai dar essa sensação, que a gente vai conhecer essa insegurança que ambos sentem entre o medo de perder a pessoa, mas ainda ter essa vontade de querer conversar, de querer dialogar sobre isso.
O título Natureza Viva, ela já vai vindo uma parte por conta da autenticidade, o que vai mostrar que a emoção é uma coisa natural do ser humano. A parte viva, a emoção é algo vivo, vamos dizer assim. Então é algo que o texto vem a explorar. Ela pode ser vista de forma independente por No conto, a caixinha de música serve como um símbolo de lembranças e sentimentos. O personagem recorda momentos do passado, especialmente relacionados a um amor que não se concretizou, e a caixinha evoca memórias de felicidade e tristeza. A música que ela toca é melancólica, representando a dualidade entre a beleza das lembranças e a dor da perda. Abreu utiliza uma linguagem poética para explorar os temas de nostalgia, solidão e a efemeridade dos sentimentos. O conto transmite uma sensação de fragilidade e a busca por conexão, ao mesmo tempo que reflete sobre o inevitável passar do tempo e o impacto que as experiências deixaram na vida do protagonista. O dia em que Júpiter encontrou Saturno. No conto, o narrador descreve um encontro aparentemente casual entre um homem e uma mulher em um bar. Ambos estão lidando com seus próprios dramas pessoais, suas solidões e desejos. O homem, o Júpiter da narrativa, é apresentado como uma figura solitária e inquieta, enquanto a mulher, Saturno, carrega uma aura de mistério e tristeza. Durante o encontro, há um clima de tensão e atração, mas também uma sensação de estranhamento. Os diálogos entre eles são carregados de subtendidos, silêncios e desejos não expressos. A conversa entre os dois oscila entre momentos de proximidade e distanciamento, sugerindo uma dificuldade em se conectar verdadeiramente com o outro. O título, que faz referência aos planetas Júpiter e Saturno, reflete essa dinâmica de atração e afastamento, remetendo às órbitas e movimentos celestiais. Assim, o encontro entre o homem e a mulher é representado como algo grandioso, quase cósmico, mas também efêmero e envolto em incerteza. O conto, como muitos outros de Caio Fernando Abreu, explora temas como solidão, desejo e a complexidade das relações humanas. No final, a narrativa permanece ambígua, sem oferecer uma conclusão clara sobre o destino desse encontro, sugerindo a natureza fugaz e indefinida das conexões humanas. Fazendo uma análise, o conto examina o desejo de conexão e a dificuldade de romper barreiras pessoais para se aproximar do outro. Caio Fernando Abreu usa a simbologia dos planetas para destacar a vastidão e o mistério das interações humanas. Júpiter e Saturno, na astrologia, representam expansividade e restrição, respectivamente, o que ressoa com a dinâmica de aproximação e afastamento vivida pelos personagens. A narrativa também reflete sobre a condição de estar sozinho, mesmo quando se está na presença de outra pessoa. Assim, o conto convida o leitor a refletir sobre a natureza das relações e a constante busca por sentido e pertencimento. No final, é feita uma despedida entre os dois personagens. Um talvez adeus, um possível reencontro. Aqueles dois. No conto Aqueles Dois, de Caio Fernando de Abreu, o foco está em Raul e Saul, dois colegas que se conhecem em um ambiente de trabalho tradicional e opressor. Ambos enfrentam um cotidiano monótono e burocrático do escritório, rodeados por colegas que não demonstram interesses genuínos uns pelos outros. No início, Raul e Saul são apenas mais dois funcionários entre muitos, mas aos poucos começam a desenvolver uma amizade única. Essa amizade nasce de forma discreta, marcada por pequenos gestos e conversas que inicialmente parecem triviais. Eles compartilham um senso de humor e uma compreensão mútua que os diferencia dos demais funcionários. Com o passar do tempo, a proximidade entre eles se aprofunda
e a relação vai além do que os padrões da época considerariam uma simples amizade masculina. Essa conexão especial desperta a curiosidade, o incômodo e a reprovação velada dos outros colegas e da chefia do escritório. A amizade deles é uma espécie de refúgio em meio a um ambiente hostil e opressivo. No entanto, à medida que a relação se intensifica, ela passa a incomodar o espaço em que vivem. Os olhares, comentários e atitudes dos colegas superiores vão se tornando mais hostis. Eventualmente, a pressão social faz com que Raul e Saul sejam afastados do escritório, cada um seguindo caminhos diferentes, separados pela repressão e o preconceito. O conto se encerra deixando um sentimento agridoce. Apesar do afastamento, a memória da relação que eles construíram permanece viva e significativa, resistindo à opressão do ambiente ao redor. A narrativa ressalta a dificuldade de se manter uma conexão genuína em um mundo que julga e reprime o que foge à norma. Analisando este conto, ele destaca como Caio Fernando Abreu retrata a busca por afeto e autenticidade em um ambiente conservador e opressivo. A relação entre Raul e Saul se desenvolve de forma sutil e natural, evidenciando temas como amizade, solidariedade e homoafetividade em um contexto social restritivo. O escritório simboliza a sociedade que marginaliza tudo que foge ao padrão, e o conto critica o preconceito e a repressão. A separação dos personagens no final reflete as dificuldades enfrentadas por relações que não se encaixam nas normas sociais, mas também ressalta a força e o impacto de uma conexão genuína, ainda que breve. Morangos Mofados. O conto Morangos Mofados é o último e central do livro homônimo de Caio Fernando Abreu. Ele é dividido em 5 partes: Prelúdio, Allegro agitato, Adagio sostenuto, Andante ostinato e Minueto e Rondó. Cada uma com uma estrutura própria que reflete diferentes estágios emocionais do narrador. A narrativa aborda o desencanto, a solidão, o vazio existencial e o medo diante das transformações sociais, políticas e pessoais que permeiam a vida no Brasil da época da ditadura militar. Fazendo uma análise, o conto Morangos Mofados é uma reflexão profunda sobre a degradação da vida, dos sentimentos e das esperanças ao longo do tempo. Caio Fernando Abreu utiliza a metáfora dos morangos que apodrecem para simbolizar a fragilidade das promessas de felicidade e o inevitável declínio que acomete tudo que é belo. Cada subconto, do ritmo agitado, a melancolia reflexiva e a repetição cansativa, explora diferentes estágios da vida emocional e psicológica do narrador, abordando temas como o medo da solidão, o desencanto com as relações humanas e a impotência diante do tempo. A estrutura musical utilizada nos títulos sugere que a vida do narrador, assim como uma composição, segue um padrão de ritmos e variações, com momentos de tensão, calmaria, repetição e resignação. No final, o conto retrata a inevitável deterioração da vida e dos sentimentos, mas também aponta para a persistência da memória e do desejo de encontrar sentido mesmo quando tudo ao seu redor está se desfazendo. Primeira parte, Prelúdio. É um texto curto e introdutório, com uma abertura para a angústia que será desenvolvido nas partes seguintes. Aqui, o narrador observa um cacho de morangos frescos, que em poucos dias começam a apodrecer. Esse fenômeno é uma metáfora para a vida, algo bonito e promissor que inevitavelmente é corroído pelo tempo e pela realidade. A partir dessa metáfora, Caio Fernando Abreu apresenta o tema central do conto, o contraste entre a aparência de algo belo e a realidade interna que esconde a deterioração e o fracasso. A segunda parte, Allegro agitato. Nessa parte o ritmo é mais rápido e tenso, refletindo a inquietação e quietação do narrador. Aqui ele revisita suas memórias, questionando suas escolhas, seus desejos e o que se perdeu ao longo do tempo. Ele fala sobre a ansiedade e o medo que sente ao olhar para o futuro, já ciente das limitações impostas pela vida. A tensão emocional é acentuada,
refletindo o sentimento de agitação diante da falta de controle sobre o próprio destino. Na terceira parte, Adagio sostenuto. Essa é a parte mais reflexiva e melancólica do conto. O narrador parece mais calmo, mas também mais resignado. Ele observa a passagem do tempo com uma sensação de impotência e aceitação. O ritmo da narrativa é mais lento, e as imagens evocadas são carregadas de uma sensação de perda. O narrador se confronta com sua solidão e com a percepção de que muitas vezes os relacionamentos e as experiências são efêmeros e se deterioraram, assim como os morangos mofados. Na quarta parte, Andante ostinato. Aqui o narrador tenta manter um ritmo quase como uma rotina insistente diante da desesperança. Ele continua a observar o tempo e as mudanças, mas há uma sensação de desgaste. A repetição, refletida no termo ostinato, que em música indica um padrão repetitivo, sugere a tentativa de continuar, mesmo em meio à apatia e à falta de sentido. Essa parte reflete a obstinação em sobreviver, ainda que sem muito entusiasmo ou expectativa de mudança. Na quinta parte e final do conto, Minueto e Rondó, há um retorno à metáfora dos morangos mofados, que agora simbolizam a decadência não apenas da vida, mas também de ideais e esperanças. Minueto e Rondó invocam uma espécie de dança cíclica, em que o narrador se vê preso em um padrão repetitivo de decadência e desilusão. O conto se encerra com a constatação de que, apesar dos esforços para preservar o que é belo, tudo eventualmente se deteriora. A carta de Caio Fernando Abreu, que acompanha a coletânea Morangos Mofados, é um texto em que o autor compartilha suas reflexões sobre o processo de escrita do livro. Na carta, Abreu fala sobre as dificuldades, a segurança e as emoções envolvidas na criação das histórias. Ele menciona que a escrita é um ato solidário e, ao mesmo tempo, uma forma de buscar conexão com o mundo e com os outros. Abreu expressa como suas experiências pessoais, suas vivências, seus sentimentos influenciaram sua escrita, revelando um profundo entendimento da fragilidade humana e das relações interpessoais. A carta também destaca a importância da literatura como uma forma de expressão e de como meio de lidar com a dor e a solidão. Abreu reflete sobre a necessidade de contar histórias e de criar universos que, embora fictícios, são repletos de verdades emocionais. Assim, a carta serve como manifesto de sua visão sobre a literatura e a vida, mostrando o valor da escrita como processo terapêutico e transformador. Rapaz! Morangos mofados nos vestibulares. A obra Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu é frequentemente cobrada em vestibulares importantes como FUVEST, Unesp, Unicamp, UFRGS, UFMG, UFPR e PUC-Rio. Nessas provas, os temas centrais mais explorados são solidão, fragmentação da identidade e a passagem de tempo. A metáfora dos morangos mofados é amplamente utilizada para simbolizar dispersão das memórias e a frustração dos sonhos diante das adversidades da vida. Além disso, os exames analisam a relação interpessoais e a estrutura fragmentada da obra, relacionando-a ao modernismo tardio e destacando suas técnicas de narrativas inovadoras, como o fluxo de consciência e o simbolismo poético. Exemplos de questões de vestibulares e explicações. Questão sobre o simbolismo FUVEST 2018. No conto Morangos Mofados, o morango é utilizado como símbolo para representar a renovação e o ciclo natural da vida. B. A tranquilidade da memória e dos sentimentos. C. O amor puro e a inocência perdida. D. A resistência às adversidades do tempo. E. A prosperidade e o sucesso individual. A alternativa correta é a letra C, que reflete o uso simbólico do morango na obra de Abreu. O morango representa a ideia de pureza, beleza e inocência, que se perde com os tempos e as dificuldades da vida. Essa perda é simbolizada pelo mofo, que derrota essa inocência e esses sonhos, ressaltando o contraste entre o ideal e a realidade. A obra explora essa divisão de forma poética, alinhando-se com o simbolismo de que o amor e a inocência são corroídos pela adversidade. Questão sobre o modernismo, UFRGS 2020. Morangos Mofados reflete características do modernismo tardio por meio de a criação de personagens planos e sem conflitos internos. B. O uso de linguagem objetiva e falta de simbolismo.
C. A fragmentação da narrativa e o uso de técnicas como o fluxo de consciência. D. Foco em uma narrativa linear e descritiva sem grandes inovações formais. E. Temática predominante rural e linguística conservadora. A resposta correta é a letra C. A obra Morangos Mofados utiliza técnicas associadas ao modernismo tardio, como a fragmentação da narrativa e o fluxo de consciência, que permitem uma exploração mais profunda dos sentimentos e pensamentos internos dos personagens. Este estilo rompe a linearidade tradicional, refletindo os conflitos existenciais e a alienação vivida por seus personagens. A presença dessa técnica inovadora e simbólica demonstra a influência do modernismo e a renovação das formas narrativas na literatura contemporânea.